Oi, gente, uma boa noite. E eu vou começar com a introdução da nossa apresentação. O nosso grupo teve a participação de todos os integrantes e, com a ajuda de todos, houve nosso desenvolvimento, debate, tudo em conjunto e foi muito gratificante trabalhar com as meninas. E nós somos o grupo que escolheu o tema do livro e o filme Na Natureza Selvagem, que é uma história que aconteceu de verdade, é uma história real, né? E é uma história de um rapaz que ele larga tudo, família, amigos, dinheiro, formação acadêmica, em busca do seu autoconhecimento. Ele está em busca de aventuras e ele decidiu ir para o Alasca para tentar se encontrar, conhecer novas pessoas e tudo mais. E ele estava em procura daquilo que ele não tinha ali no seu cotidiano. E em algumas partes da história de Chris, que logo ele muda o nome dele para Alex, eu me encontrei também. Então foi uma história assim que me prendeu bastante atenção, porque eu também às vezes fico em busca do meu autoconhecimento, porém eu não tenho é, essa ousadia que ele teve, né? A primeira publicação do livro foi em 1996. E ele é uma biografia, uma autobiografia, né? Que é uma leitura de viagem. E o filme foi publicado aqui no Brasil dia 22 de fevereiro de 2008. Então esse ano completa 10 anos. E é uma história, como eu disse, que prende bastante atenção e que faz com que a gente se questione bastante e por quê e como, e sempre vem surgindo bastante perguntas sobre a história. E em seguida é uma história bastante triste, porque logo de começo a gente já tem a notícia que Chris morre. Então aí que a gente fica mais ansioso ainda para ler, para descobrir o porquê, né? E aí a pergunta do trabalho é: como trabalhar a leitura e o cinema em sala de aula? Como desenvolver esse trabalho, né, com os alunos e despertar interesse e como fazer eles associar o livro com o filme. E essa foi a introdução da nossa apresentação e agora as meninas vão dar continuidade com o desenvolvimento. Foi um prazer imenso, como eu disse no começo, trabalhar com as meninas e um grande aprendizado com esse PIC, porque eu também me encontrei nessa história. Um grande abraço a todos e até mais. Boa noite. Hoje irei falar sobre o livro Na Natureza Selvagem, dando continuidade ao projeto PIC 2018. O livro conta a história do jovem Alex, que, inconformado com a vida superficial que levava, resolveu largar tudo, família, casa, em busca de respostas para os seus questionamentos internos. O autor busca, através da obra, retratar com riqueza de detalhes a trajetória trágica do jovem que decide ir para o Alasca enfrentando todos os perigos possíveis. Na Natureza Selvagem é um livro empolgante que prende o leitor do começo ao fim. O filme também prende a atenção e fascina os espectadores, complementando o livro. Complementando o livro, relatando também com detalhe as façanhas do jovem Alex em busca da natureza humana. O autor também faz críticas sobre o estilo de vida dos nortes americanos. O livro antecipa o desfecho da história, já relatando a morte do protagonista da história desde o princípio. A história de Alex nos faz repensar em como estamos tratando os nossos sonhos. A leitura do texto é fluida, isto é, de fácil entendimento.
Por se tratar de uma história baseada em fatos reais, o livro Na Natureza Selvagem narra também as relações interpessoais e intrapessoais, pois Alex convive com diversas pessoas na sua trajetória rumo ao Alasca. Na Natureza Selvagem é uma obra que busca levar aos autores conceitos básicos humanos, que são fraternidade, sonhos e respeito com a individualidade de cada um. Cada um decide viver a sua vida de maneira como quiser. Oi pessoal, eu sou a Flávia e eu vou começar falando um pouquinho sobre as possibilidades que as adaptações cinematográficas proporcionam aos alunos. O professor, quando traz para a sala de aula as adaptações, ele proporciona um ambiente dinâmico, um ambiente interativo, um ambiente mais significativo, pois o aluno passa a conhecer, a compreender outras histórias. Normalmente, os livros são mais detalhados, né? São mais ricos. Mas isso não significa que os filmes são empobrecidos. Normalmente, o filme traz a história de outra forma do livro. E no caso na Natureza Selvagem, o livro, ele, desde o começo, desde o primeiro capítulo, a gente já fica sabendo da morte de Chris, diferente do filme que conta no final. Mas isso não significa que o livro é desinteressante, pelo contrário, isso deixa o livro mais empolgante. O livro é inteiramente gostoso de se ler. É uma história impressionante, conta a história de um jovem, né, que largou tudo, largou família, casa e decidiu ir para o Alasca. É impressionante isso. Histórias assim, a gente não se vê, né, todo dia, né? Então, assim, possibilita para os alunos visões diferentes. Eles passam a querer entender o que levou o Chris a fazer isso. Será que ele era louco? Será que ele não queria nada com a vida? Ou então, será que ele não via sentido nessa vida? É isso. Os livros e os filmes possibilitam infinitas possibilidades para os alunos. E os alunos passam a compreender as características de cada obra, tanto do livro como do filme. Então, assim, é importante o professor planejar e organizar as aulas, pois as adaptações devem servir como não como um passatempo, mas como uma forma de levá-los a interpretar as visões de várias pessoas, as visões de como o mundo acontece, né? E isso é muito enriquecedor, pois eles não ficam só naquela aula exposta, né? Onde o professor fala e eles ouvem. Não, eles passam a ser ativos. Eles são levados, eles são desafiados, né? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Olá pessoal, meu nome é Irvana e eu vou finalizar a apresentação desse trabalho para vocês. Trabalho que, como minhas colegas já disseram, trouxe grande aprendizado para todas nós. Logo no início da pesquisa, nós descobrimos que literatura e cinema são maneiras diferentes de se contar, de se narrar uma mesma história. Se são maneiras diferentes, vão possuir características diferentes. E isso ficou muito claro para nós na análise que nós fizemos do título escolhido pelo grupo. O livro Na Natureza Selvagem foi escrito por Jon Krakauer, que é um jornalista e montanhista que refez todo o caminho do personagem principal nos 2 anos anteriores ao desfecho.
Ele usou relatos de pessoas que conviveram com o rapaz, correspondências, com o fim de tentar traçar o perfil psicológico do rapaz e tentar responder à busca interna que ele tinha. Já o filme teve o roteiro escrito e a direção de Sean Penn, que leu o livro, também refez o caminho do personagem e escreveu segundo a interpretação que ele teve da história, que ele leu no livro. Ou seja, o filme foi feito de acordo com a percepção do roteirista em cima do livro. Logo antes da pesquisa, para ser sincera, guiada pelo senso comum, eu tinha uma sensação que toda a adaptação cinematográfica ficava deficiente em relação ao livro, que sempre ficava faltando alguma coisa, que a história mudava. Só que depois da pesquisa eu vi que eu não tinha razão nenhuma, porque se são maneiras diferentes, é impossível que a mesma história seja contada de forma igual, porque cada uma vai possuir suas características, e sem contar que a adaptação cinematográfica é uma interpretação do livro também. Para justificar tudo isso que eu estou falando, no nosso trabalho escrito, nós trouxemos algumas citações. A primeira, de Hutton, fala que fidelidade não é um parâmetro para julgamento. E logo em seguida, a gente usa uma citação de Barthes, no qual ele diz que adaptar é uma forma de analisar ou interpretar uma obra literária. Isso também deixa tudo claro para nós, que são olhares diferentes, percepções diferentes sobre uma mesma história. Nós trouxemos também o conceito de transmídia de Jenkins, no qual ele fala que múltiplas plataformas agregam um todo. O livro é uma mídia, o cinema é outra. E no caso, o livro ele é lido e interpretado de acordo com a percepção do leitor. O cinema ele já possui os recursos audiovisuais que vão agregar ao livro. Outro detalhe que eu achei muito interessante foi a música do filme. A música do Pearl Jam me chamou muita atenção. Ela tem uma tradução muito bonita que eu achei muito forte. E eu fui pesquisar sobre isso e descobri que as músicas têm um papel funcional no filme. E que isso também, esse detalhe, contribui para a literatura. Porque quando a gente ouve uma música que associa uma história, isso pode até despertar o interesse em querer saber mais dela e procurar o livro. Nós trouxemos também a respeito da tecnologia. A tecnologia ela viabiliza o uso dessa associação de literatura e cinema em sala de aula, não só para passar o filme, mas também para os livros, para a literatura, porque hoje nós temos o e-book. E, ao mesmo tempo, essa associação de cinema e literatura, quando usada em sala de aula, ela também leva a tecnologia para a sala de aula, justamente por causa dessas mídias que a gente usa, desses recursos multimídias. E para finalizar, eu queria falar que explorar essa combinação de literatura e cinema dentro de sala de aula, nós já mostramos as infinitas possibilidades de se usar alinhado ao conteúdo, é uma maneira de estudar, de expor para os alunos fatos desde a antiguidade até os dias atuais. E a gente conta com a realidade, com a ficção. E é facilmente trabalhado em todas as fases da educação, porque nós temos adaptações desde as fábulas até os clássicos. E eu queria convidar vocês a lerem nosso trabalho escrito, que tem algumas coisas bem legais. Obrigada!